professor Tiago Vieira Cavaco, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para a gente falar sobre gases. Então, continuando aí a parte de Física 2, a Física do segundo ano, a gente terminou calorimetria, viu tudo sobre mudanças de fase, viu sobre trocas de calor, aquela parte do Q igual a MC delta θ, tudo. E aí, na sequência, vamos com gases. Bom, a gente vai começar com o modelo o modelo macroscópico dos gases perfeitos. Então, como tudo na física a gente não consegue explicar perfeitamente a realidade, a gente faz um modelo aproximado que tem resultados bem próximos da realidade. Ou seja, com um modelo ideal, a gente consegue descrever aproximadamente o que acontece com os gases na prática, com os gases reais, ok? E aí, o que seria esse modelo macroscópico? Bom, o modelo macroscópico seria envolvendo grandezas ou coisas que a gente pega num conjunto do gás. Eu não vou analisar as partículas do gás individualmente, ou seja, os efeitos de cada uma partículazinha, e sim analisar o gás como um todo. Então, quem são essas grandezas macroscópicas? São três que a gente vai analisar aí para os gases. Primeiro, a pressão, depois o volume e por último, a temperatura. E aí, o que está ligado a cada uma dessas grandezas? Ó, muita atenção aqui, ó. Pressão vai depender de dois fatores. Primeiro, a frequência dos choques, ou seja, o número de vezes que as partículas do gás estão batendo nas paredes do recipiente. E segundo, com a velocidade das partículas. Por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque muito aluno pensa que só depende dessa força com que ele bate nas paredes do recipiente. Mas olha só, se eu estou batendo aqui na minha mão com uma determinada força e com essa frequência, eu estou exercendo uma pressão na minha mão que é diferente de eu estar batendo com a mesma força, só que com uma frequência maior. Beleza? Então, quanto maior a frequência, maior vai ser essa pressão nas paredes do recipiente. De boa? Volume. O volume, a gente sabe que o gás, ele não tem um volume constante, ele sempre ocupa o volume do recipiente que o contém. Então o volume do gás vai ser o volume do recipiente que contém esse gás. Por último, a temperatura. Aí é aquele conceito clássico. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Então você vai ter as partículas do gás, elas vão estar agitadas. A temperatura é como se fosse um grau de agitação dessas partículas. Está ligado diretamente às formas de energia cinética. Que formas seriam essas? A energia cinética translacional e a energia cinética rotacional. De boa? E aí, se a gente tem três grandezas só que definem o estado do gás, ou três grandezas que são suficientes para definir o estado do gás, o que os cientistas fizeram? Vamos estudar o comportamento dessas três grandezas. Eu deixo uma constante e vejo como essas duas se comportam. E aí, vamos começar com a temperatura. Quando a temperatura de um gás ela é constante, a gente tem que pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a pressão, menor vai ser o volume. Quanto maior for o volume, menor vai ser a pressão. Essa é a lei de Boyle. Se a temperatura é constante, então P e V são inversamente proporcionais. Tranquilo? Matematicamente, a gente escreve dessa forma. Toda vez que eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais na matemática, o produto dessas grandezas vai dar uma constante. Então, ou eu escrevo que P vezes V igual a K, ou, passando o V para lá dividindo, P igual a K sobre V. Ou ainda, V igual a K sobre P. Tanto faz. Mas eu coloquei dessa forma porque a gente costuma representar o diagrama, o gráfico, P por V. Ou seja, da pressão em função do volume. Esse gráfico, já que é P por V, aqui é o Y, aqui é o X, então por isso que eu isolei o P aqui, isso vai dar uma hipérbole equilátera, que é essa curva daqui que tem os eixos, tanto X quanto Y, servindo como assíntotas. Ou seja, esse gráfico daqui ele aproxima o tanto quanto vocês queiram do eixo X, mas ele não chega a cruzar o eixo X.
assim como ele aproxima o tanto que vocês queiram aqui do eixo Y, mas ele não chega a cruzar o eixo Y. E aí, se eu tenho dois pontos quaisquer, por exemplo, aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2, esse ponto de coordenadas V1, P1 e aqui V2, P2, eu tenho que P1, V1 é igual a P2, V2. De boa? Aqui, um detalhe de como o desenho dessa transformação deve aparecer. Ó, deve. Isso se o cara que fez a questão ele for detalhista a esse ponto. Olha só, eu coloquei aqui ó, um recipiente com um êmbolo móvel e várias bolinhas, vários pezinhos que eu estou retirando aos poucos. Eu estou retirando cada bolinha dessa daí e esperando um tempinho. Por que isso? Gente, se eu tivesse aqui 50 bolinhas de chumbo, cada bolinha dessa com 20 gramas, isso daria um total de 1 kg. Eu retirar as bolinhas uma por uma é diferente de eu retirar 1 kg de chumbo de uma vez só. Por quê? Porque esse processo daqui, para a temperatura ser constante, ele precisa ser feito de forma lenta. Então, por isso que eu coloquei aqui várias bolinhas e eu estou retirando essas bolinhas aos poucos, porque tem que ser lento para dar tempo de trocar calor e a temperatura se manter constante. De boa? Então, isso daqui é como deve ser feito, tá? Não sei se o cara que fez a questão, o cara que vai fazer a questão do vestibular que vocês forem fazer, vai se atentar para esse detalhe. Mas o correto é ser desse jeito. Por último, se eu tenho um gráfico de P por V em que são representadas transformações de um mesmo gás, só que em diferentes temperaturas, isso vai dar vários gráficos, várias hipérboles equiláteras diferentes. E aí, quanto mais para cima estiver uma hipérbole dessa, significa que é maior a temperatura. Então, comparando essas três aqui, T1, T2 e T3, T1, como está mais para cima, é maior do que T2, que é maior do que T3. Agora, se a gente deixar o volume constante, então a gente tem três grandezas, pressão, volume e temperatura. Se a gente deixa o volume constante, vai sobrar a pressão e a temperatura. E aí qual que é a ideia? A pressão e a temperatura elas vão ser diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Aqui tem um detalhe. Essa temperatura ela tem que estar necessariamente na escala Kelvin. Ou seja, a pressão e a temperatura absoluta, ou seja, na escala absoluta, elas são diretamente proporcionais. Não dá certo usar Celsius, não dá certo usar Fahrenheit. Só Kelvin, ok? E aí, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é que vai dar uma constante. Então eu posso escrever ou P sobre T igual a K, ou então P é igual a K vezes T. E agora esse gráfico daqui, essa relação entre as duas grandezas, vai corresponder a um gráfico que é uma reta. Porque isso daqui é como se fosse uma função do primeiro grau, em que o B é igual a zero. Porque Y é igual a A vezes X. Ok? Aí, se eu tenho aqui, nesse gráfico, que é uma reta, dois pontos que eu posso destacar. Esse ponto 1, cujas coordenadas são T1, P1, e o ponto 2, cujas coordenadas são T2, P2, esses valores estão relacionados por P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então lá na lei de Boyle era P1V1 igual a P2V2, aqui é a razão. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Essa lei daqui é a lei de Charles, que é quando a gente deixa o volume constante. Agora, se eu fizer várias experiências com o mesmo gás, só que eu deixar ele em volumes diferentes, isso vai gerar retas diferentes. Então, ó, aqui ó, eu tenho uma experiência com gás que está no volume V3, aqui no volume V2 e aqui no volume V1. Vão gerar três retas, cada reta vai ser diferente da outra pela inclinação. Então o que vai diferenciar é a inclinação. E nesse caso, gente, quanto mais para cima estiver a reta, ou seja, quanto mais inclinada estiver a reta,
menor vai ser o volume. Aqui é fácil de entender, ó. Pensa o seguinte, para uma mesma temperatura, então a gente pega aqui 3 pontos com a mesma temperatura, quem tiver a maior pressão, ou seja, quem está mais em cima, vai ter o menor volume. Por isso que V1 está mais para cima, mas é o menor de todos. Que é menor do que V2, que é menor do que V3. Ok? Aí, como é que seria o esquema dessa transformação? Vocês vão notar que toda vez que eu tiver uma transformação em que o volume é constante, a gente não vai ter aquele recipiente com êmbolo móvel. A gente tem que pensar num recipiente com volume fixo. E aí aqui, ó, ele está numa pressão P1, temperatura T1. Eu desenhei de azulzinho para dizer que está mais frio. Se eu esquentar, eu vou chegar a uma pressão P2 a uma temperatura T2. Então vermelho porque está mais quente. Então aqui, ó, as partículas elas estão mais agitadas, elas estão com maior velocidade, elas estão batendo mais forte nas paredes do recipiente. Logo a pressão ela é maior, ok? Nesse caso aqui, os dois com o mesmo volume, o volume constante. Por último, a lei de Gay-Lussac. Faltou a pressão. Quando a pressão é constante, o que vai acontecer? A gente vai ter volume e temperatura. O volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Novamente, a temperatura absoluta, ou seja, na escala Kelvin. Então precisa estar em Kelvin necessariamente. Isso é um erro muito comum nesse assunto, é os alunos esquecerem de transformar para Kelvin. Então no problema ele dá em Celsius, no problema ele dá em Fahrenheit, e aí você esquece de transformar para Kelvin, joga direto na equação e dá errado. Certo? Então aqui, ó, vai ficar bem semelhante. Notem que os gráficos são semelhantes. Por quê? Porque V e T são diretamente proporcionais também, assim como na lei de Charles. Só que na lei de Charles a gente vai ter que o volume é constante. Aqui é a pressão que é constante. Então, V sobre T igual a K ou V igual a K vezes T. Vai dar um gráfico de novo que, se a gente destacar 2 pontos que tem essas coordenadas daqui, essas coordenadas também se relacionam por V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E se eu tiver num mesmo gráfico representado para uma mesma amostra, ou seja, a mesma quantidade de gás, sujeito aí a pressões diferentes, então a pressão P1, P2 e P3 constante, eu vou ter várias inclinações, várias retas com várias inclinações, e de novo a reta mais inclinada vai ser a de menor pressão, assim como aqui. E a justificativa é a mesma. Se você pega uma temperatura constante, aquele que tem maior volume vai ter a menor pressão. Por isso P1 é menor do que P2 e é menor do que P3. E o esquema de como representar isso, de novo, não sei se o cara que faz a questão vai prestar atenção, vai se ater a esse detalhe. Mas, quando a gente tem uma transformação que a pressão é constante, esse êmbolo daqui está móvel, ele pode se deslocar tanto para cima quanto para baixo, mas eu coloco ele sem nada aqui, e se eu fizer isso, ele vai estar sem nada aqui também. Ou seja, a pressão desse gás está sendo igual à pressão atmosférica mais a pressão devido ao peso desse êmbolo. Como daqui para cá a pressão ela é constante, eu não posso adicionar nem tirar nenhum peso aqui. Tem que ser, nessa situação, de novo a pressão atmosférica mais a pressão devido ao peso do recipiente. Tranquilo? Mesma coisa. Azulzinho aqui porque está na temperatura menor, aqueci, aumenta o volume. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume, e aí por isso aqui está representado em vermelho uma temperatura maior. Ok? Nesse caso, essa é a forma da gente representar a pressão constante. Agora, se a gente juntar as 3 relações que a gente conseguiu com as leis de Boyle, Charles e de Gay-Lussac, a gente chega na equação de Clapeyron. Porque uma maneira da gente sintetizar as 3 leis é pensar que o produto pressão vezes volume dividido pela temperatura absoluta, isso daqui vai ser um valor constante. Assim, essa constante ela só depende do número de moles do gás. Então, como PV sobre T só vai depender do número de mols, a gente vai ter que ele vai ser o número de mols vezes um valor constante.
esse valor constante R aqui é a constante universal dos gases ideais, que a gente pode ter, ó, nesses três valores. Tem outras possibilidades também, mas esses são que costumam cair mais. Na verdade, os dois primeiros principalmente, que é 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin, ou 8,31 joules por mol Kelvin, ou aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin. De boa? E aí a gente chega na relação que é PV igual a nRT. Por você nunca rezei tanto. Mais bonitinha, né, do que aquela outra. A outra é mais feia, então não vou nem falar. Vocês sabem qual que é. E aí, a gente costuma usar também essa lei geral dos gases, que seria utilizar essa partezinha daqui como constante. Do mesmo jeito que eu estava fazendo P1V1 igual a P2V2, ou P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, eu posso, usando essa daqui, dizer que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. É o que os alunos costumam chamar de PVT Povotó. Mas, o que eu aconselho seria decorar um pouquinho maior. Na verdade, seria PVNT igual a Povonotó. Ou P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. Por quê? Porque esse caso daqui contempla as questões que, por algum motivo, teve vazamento do gás. Então, questões por exemplo, pneu de um carro. Começou uma viagem, estava na determinada pressão, tal volume, tal temperatura. No final, mudou tudo. Mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura. E ele quer saber qual a quantidade de mols de gás que ainda sobrou dentro do pneu. Ou seja, mudou o número de mols também. Então esse caso aqui do PVT Povotó é bom quando o número de mols é constante. Porque aí corta, ó. Esse cara daqui é igual a esse, então vai cortar, vai sobrar só PV e T mesmo. Mas quando o número de mols variar, é bom a gente usar essa daqui. Tranquilo? Então, isso daqui a gente vai usar em transformações gasosas. Ou seja, eu tenho um gás que ele está numa determinada situação, passou para outra situação. Então a gente usa essa daqui. E para finalizar, o modelo macroscópico do gás, aliás, o modelo microscópico do gás ideal. Bom, esse modelo é bom vocês terem uma noção, embora seja muito difícil de cair no Enem, tá? Então, o que diz esse modelo microscópico? Primeiro, movimento browniano. O que é isso? É um movimento aleatório. É aquele movimento que não tem uma direção privilegiada de acontecer. Para dar um exemplo do que seria um movimento que não é aleatório, sabe quando você está jogando sinuca, que a mesa ela não está bem na horizontal, e aí ela está pendendo para um lado? Ou seja, ela está caindo, a bola está caindo mais para um lado do que para o outro. Então qualquer movimento, qualquer tacada que você der na bola, ele vai tender para aquela direção para onde a mesa está caindo. Então esse não é um movimento aleatório. O movimento aleatório ou o movimento browniano, ele tem igual probabilidade de acontecer para qualquer direção. Ok? Outra coisa. As moléculas elas têm tamanhos desprezíveis, então a gente vai desprezar o tamanho da molécula. A gente não vai pensar, vai pensar nela sempre como pontinhos aí colidindo uns nos outros, ou então colidindo entre eles e as paredes do recipiente. Essas colisões, por sua vez, vão ser sempre colisões elásticas, ou seja, colisões em que a energia é conservada, ok? Para a gente poder garantir que com o tempo a temperatura do sistema ela não vai baixar naturalmente por conta dessas colisões. Se a energia estivesse sendo perdida, né, entre aspas, a temperatura ia acabar baixando de forma espontânea, sem você fazer nada, sem você mexer na pressão, sem você mexer no volume. As colisões elas são rápidas. O que é isso? A duração das colisões ela vai ser praticamente desprezível quando você compara entre o tempo de uma colisão e outra, ok? E movimento retilíneo uniforme. Quando as partículas elas não estão colidindo, elas estão executando um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, entre uma colisão e outra, elas estão sempre andando em linha reta. Forças somente nas colisões. Por que isso? Isso, na verdade, é consequência desse MRU. Se você tem uma partícula que está em movimento retilíneo uniforme, é porque não tem nenhuma força atuando nela.
Isso é para a gente poder garantir que as forças intermoleculares, aquelas forças de Van der Waals, ou então forças do tipo gravitacional, ou atrações do tipo de elétrica ou eletrostático, elas não vão acontecer. Essas forças não vão ser contabilizadas aqui no modelo microscópico do gás ideal. E por último, leis de Newton. Ou seja, a gente vai poder fazer o tratamento todo das partículas, das moléculas, usando simplesmente as leis de Newton. Então, força igual a massa vezes aceleração. Tudo que a gente estuda na mecânica vai ser válido aqui na parte de gases. Tranquilo? E aí, tem dois conceitozinhos que é bom vocês terem uma ideia, mais para a gente estudar o próximo capítulo, que é termodinâmica, do que para cair, por exemplo, no Enem. Isso daqui dificilmente vai cair, mas é bom vocês terem essa noção. Então, como isso entra na parte de gases, eu vou falar logo agora e não vou deixar para falar, vou só citar na parte de termodinâmica, beleza? Primeiro conceito é o de energia interna. Essa energia interna, ela é a energia que está associada ao movimento, à movimentação das partículas. Ela é basicamente composta de energia cinética. Porque se a gente não tem interações entre as partículas, como a gente viu aqui, interação gravitacional ou interação eletrostática, a gente não vai ter uma energia potencial possível. Logo, a gente só vai ter energia cinética. Quando o gás ele é monoatômico, ou seja, composto apenas por um átomo, tipo os gases nobres. Os gases nobres são exemplos de gases monoatômicos. Você tem somente o hélio, somente o argônio, somente o xenônio e por aí vai. Então, nesses casos de gases monoatômicos, essa energia interna vai ser 3/2 do número de mols vezes o R vezes a temperatura, de novo em Kelvin, de novo a temperatura absoluta. Quando o gás ele é diatômico, ou seja, formado por dois átomos, por exemplo, H2, F2, Cl2 ou HCl. Então todos esses são exemplos de gases formados por dois átomos. Esses dois átomos eles não precisam ser necessariamente iguais, tá? Por isso que eu falei o HCl como exemplo final. Aí a equação para energia interna é 5/2 de nRT. Essas equações, gente, vai que cai no Enem, elas têm que ser dadas, tá? Essas daqui elas costumam ser dadas, porque são equações mais difíceis de serem usadas. O que vocês precisam saber necessariamente é essa relação, que a energia interna ela é diretamente proporcional à temperatura. É isso que vocês precisam guardar para o próximo assunto, que é a termodinâmica. A gente vai ver que quando a temperatura é constante, a energia interna também não varia, ok? E para finalizar, a energia cinética média molecular. Ou seja, a energia na média de cada moleculinha do gás, de cada partícula do gás. Essa energia vai ser a energia cinética, que é dada por isso daqui, dividido pela quantidade de partículas. Eu coloquei aqui como N maiúsculo. Esse N maiúsculo daqui, essa energia, como ela é 3/2 de nRT para o gás monatômico, isso daqui vai ficar 3/2 de K vezes T, em que esse K é a divisão entre esse R daqui e o número de Avogadro. A gente vai colocar aqui, ó, no lugar do N, a gente vai colocar o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, Na. Então, vai cortar o número de partículas com esse N daqui, vai sobrar R sobre esse Na. O resultado disso é o K. O K ele é 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin e é chamado de constante de Boltzmann. Tranquilo? E agora é com vocês. Façam as questões da apostila, tirem dúvidas nos horários das monitorias, continuem no foco, galera. Vocês não podem se abalar por conta dessa crise. A gente do Simples está fazendo de tudo para que vocês não sintam tanto esse período de quarentena, esse período de videoaulas, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, essas coisas todas e tamo junto. Até a próxima, galera!